Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal, devido a uma dor terrível que eu passei há pouco mais de 3 anos. Eu passei pela dor de uma separação e após isso o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu fizesse vídeos para você que está me assistindo, porque eu consegui ser curada. O meu casamento não foi restaurado e eu consegui sair dessa dor, aquela dor terrível que a gente só pensa que vai passar quando a restauração do casamento acontecer, né? Eu tive essa ideia também, achei que isso só seria possível quando o meu marido voltasse para casa, mas Deus, ele fez algo extraordinário na minha vida e não precisou ele voltar. Isso não quer dizer que ele não vai voltar, também não quer dizer que ele não vai deixar de voltar. Não interessa, não importa. O que importa é que eu fui curada e o que importa é que eu tô aqui para falar para você que existe cura sim antes de uma restauração de casamento. Independente da opção que você faça na sua vida, existe cura. Eu tenho falado para vocês agora esses dias, né? Tenho feito uma série de vídeos sobre os 4 tipos de restauração de uma mulher, né? Quando a mulher está sozinha, que ela opta por ficar sozinha, porque tem muitas mulheres que eu atendo que são felizes sozinhas, elas optaram, e aí? O que a gente vai fazer, né? Se Deus falou isso para elas, se elas se sentem bem dessa forma, a gente não pode julgar o que essas pessoas escolheram, o que esses homens e essas mulheres escolheram, né? Porque é a vida deles, é a vida de cada um. Pessoas também que optaram por casar de novo. Eu falei no vídeo anterior, o vídeo até ficou cortadinho, eu tive que fazer 2 vídeos porque eu tentei fazer uma junção, não consegui, então eu botei parte 1 e parte 2. Mulheres que optam por casar de novo, né, elas desistem da restauração dos seus casamentos por N motivos. Nós sabemos que quando nós estamos nessa empreitada é bem difícil, é bem doloroso, é bem humilhante, a gente passa por situações vexatórias, situações que nos tiram a paz, é bem complicado, né? E deixa eu ver aqui se eu já falei pra vocês do terceiro. Eu acho que não, eu falei pra vocês. Ah, não, falei sim do terceiro, se eu não me engano. Agora você acredita que eu me embolei toda, mas eu já falei de quando ela fica sozinha ou quando ela está casada, e eu não sei se eu falei do segundo casamento, mas eu vou ver daqui a pouco. Se eu não vi, eu faço um vídeo falando sobre isso, tá? Perdão, mas se eu não fiz, eu vou fazer. Então, hoje o vídeo que eu quero falar para vocês é sobre quem opta pela restauração do casamento, né? É muito difícil quando você faz essa decisão, porque eu acredito que não é sua, porque é Deus é que coloca no seu coração, porque no meu caso, por exemplo, eu tinha todos os motivos para não pensar nisso, porque meu casamento estava uma porcaria, estava uma M, então assim, tudo que eu queria é que ele ficasse longe de mim, né? Porque eu, no primeiro momento, e eu passei por essas fases do deserto. E hoje, qual é a minha posição? Para você entender o que eu faço aqui no meu canal e o que eu tento, né, colocar para você através do Espírito Santo, porque antes de passar os vídeos para vocês eu oro, antes de gravar eu não faço nenhuma edição, eu não corto nada, não acrescento nada, do jeito que ele sai do forninho ele vai para você. Então não faço nenhum corte aqui nesses vídeos. Então, antes que você me pergunte, Roberta, e aí, tá meio confuso, você luta ou não luta pela restauração do seu casamento? Hoje eu luto pela minha restauração, porque eu estando curada, eu posso entrar em qualquer relacionamento, seja um segundo casamento, ou seja, uma restauração de casamento, ou seja, o relacionamento comigo mesma, ou seja, qualquer opção que eu escolher, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Então, para não ficar muito confuso na sua cabeça e para você não achar que eu luto, que às vezes eu posso colocar um vídeo falando que eu luto e às vezes eu posso colocar um vídeo falando que eu não luto. Nunca vai existir essa dualidade. Sempre vai existir eu falando para você que eu luto pela minha restauração. Porque eu posso escolher ficar sozinha, né? Eu posso escolher ficar a vida toda sozinha, gostar da minha companhia, não ter dor de cabeça, porque a gente sempre tem dor de cabeça, mas quando a gente está casado a dor de cabeça é pior. Então, assim, para que não fique confuso na sua cabeça da minha decisão, né? Daquilo que Deus colocou no meu coração, o que Deus colocou no meu coração eu estou fazendo fielmente e eu creio que ele tem se agradado da minha vida, porque a minha vida começou a fluir, as coisas começaram a andar.
Então, assim, eu não quero trazer dúvida para você. Se Deus colocou no seu coração que é para você restaurar o seu casamento, bora para essa empreitada. É difícil? É complicado demais, é humilhante, não tem nem o que falar para você. Mas se você optou, se de repente Deus falou para você que você sozinha você vai fluir mais, você vai dar mais frutos, você vai dar mais, porque às vezes o que acontece? Como aconteceu com muitos apóstolos, né? Deus pediu que eles ficassem sozinhos, porque eles teriam que cuidar da família deles, mas também teve apóstolos que seguiram seus ministérios, mas tinham famílias. Você está me entendendo? A questão do vídeo que eu trago para você aqui é saber o que Deus quer para a sua vida, a vontade que Deus quer para a sua vida, e aquilo que Ele falar para você, Ele vai te dar condições de seguir. Aí você me pergunta de novo, Roberta, fala o que você está fazendo da sua vida, fala o que você faz. Eu vou sempre falar para você, eu luto pela minha restauração, porque aonde eu estiver, com quem eu estiver, eu tenho que estar bem. Quando eu passei pela dor do deserto, eu passei por vários níveis do deserto. Quando meu marido saiu de casa, ele, como a maioria dos maridos fazem, dos homens, ele virou as costas, ele não deu assistência nenhuma, ele foi viver a vida dele do mar de rosas, né? Que todo relacionamento no início é um mar de rosas, né? Então eu fiquei, como a maioria das mulheres, caída, desiludida, desamparada, depressiva, ansiosa, tive síndrome do pânico. Eu entrei no inferno, dentro de um inferno astral, emocional, né? Astral talvez, né? Não, para não entrar nessa área da astrologia, mas eu entrei no inferno emocional. Eu tive ataques espirituais, que eu quase não falo no meu canal, né? Eu quase não falo sobre essa questão da espiritualidade. Eu sou cristã, creio em Deus. De Gênesis e Apocalipse, eu creio que a soberania de Deus é aquilo que mais importa na minha vida, é aquilo que eu obedeço. Então, eu não entro muito nessas questões espirituais, mas eu vou começar a contar para vocês algumas coisas espirituais que eu vivi, algumas revelações, algumas confirmações de sonho, N coisas, inclusive profetas, né, dessa geração que Deus trouxe para mim para poder falar e revelar a vontade dele para minha vida. Eu obedeci, desde então obedeço até hoje, mas uma coisa que eu quis fazer e que eu faço até hoje, que eu trago para você todos os dias, é a sua restauração. Por que eu decidi falar sobre restauração pessoal? Porque eu não quero trazer um peso para você, porque às vezes você está aqui me assistindo e você decidiu casar de novo, mas você não está curada e você precisa se curar. Você precisa se curar para você entrar em qualquer outro tipo de relacionamento, inclusive com você mesma. Então o foco do meu canal é isso. Existem N canais na internet que falam sobre segundo casamento, explicam até, né, com base bíblica, né, segundo os canais, eles têm base bíblica para isso. Existem canais de pessoas que são solteiras, de homens e mulheres que são solteiras e que vivem muito bem, relatam a vida deles ali, na solteirice deles. Existem canais de restauração de casamento. Eu entrei em muitos canais de restauração de casamento, eu entrei em muitos grupos de WhatsApp de restauração de casamento, me ajudou muito. Só que chegou um determinado tempo na minha vida, que já tinha se estendido praticamente 1 ano, que eu estava dentro desse processo de querer restaurar de qualquer maneira, sem a conversão, sem a confissão de pecados. Eu queria de qualquer maneira que meu casamento fosse restaurado. Só que Deus, ele me chamou a atenção que eu precisava ser restaurada. Deus me chamou a atenção que eu precisava largar práticas que eu tinha feito antes. Hoje eu trouxe um copinho de água aqui, a canequinha, porque eu tenho me dado um pigarro. Toda vez que eu começo a gravar, me dá pigarro. Então, Deus, ele trouxe à minha memória práticas que eu tinha feito anteriormente, antes de me casar, quando eu era solteira. Eu já falei para vocês milhões de vezes. Hoje eu sou pastora, meu esposo também que saiu, ele é pastor, né? Ele creio que ele não está pastoreando, né? E também se tiver, né? É bem complicada a situação dele. E hoje eu não estou pastoreando, eu sou pastoreada. Eu optei por ser pastoreada. Inclusive, beijinho para minha pastora, a pastora Mônica, bênção na minha vida, me ajudou muito, muito, muito. Muitas pessoas me ajudaram, eu vou falar isso para vocês hoje. Mas eu tô fazendo essa introdução para você entender aonde que eu quero chegar. Assiste o vídeo até o final, não pula, assiste até o final que você vai entender o que eu tô falando.
Então, quando eu entrei no meu processo de quando a pessoa, né, quando a pessoa sai, quando meu marido saiu, eu fiquei desesperada, desesperada, porque eu fiquei sem dinheiro para me manter, a casa onde eu moro, eu fiquei quase 2 ou 3 vezes, o dono dessa casa pediu essa casa e eu não tinha para onde ir, né? Na verdade eu tinha. Perdão. A minha irmã, né, ela mora em outro estado, ela me ofereceu para poder ficar lá na casa dela, até parentes aqui também eu poderia ficar, né, mas a gente não quer, a vergonha da gente é tão grande, a gente passa por tanta vergonha, tanta humilhação, que a gente acaba querendo esconder aquele sofrimento que a gente está passando, pior, né? Então piora a situação. Então Deus, ele me chamou naquele secreto, naquele fundo de poço, naquela caverna de Adulão, naquele estado de Lodebar terrível, e ali eu, vamos dizer assim, que eu paguei todos os meus pecados que eu cometi durante o meu casamento e antes do meu casamento. Porque depois do casamento eu estava tão ferida que nem pecar eu queria pecar mais, porque era tanta dor, só quem passa, eu falando para você assim, quem não passou não sabe o que a gente passa, porque é um misto de vergonha, de humilhação, de constrangimento. A gente se permite que as pessoas façam o que elas querem com a gente, vamos dizer assim, porque as pessoas, a gente está tão sem noção do que a gente quer, do que a gente quer fazer, da onde a gente quer ir, que as pessoas acabam conduzindo a vida da gente da maneira que elas querem, e a gente se permite isso, a gente aceita a afronta, é muita humilhação. Por isso que eu falo sobre restauração pessoal, porque quanto mais rápido você se curar, quanto mais rápido você entender que a restauração verdadeira, genuína, começa em você, através de Cristo, você se cura dessa dor que você está passando. Porque eu fiquei tão triste durante um ano, eu fiquei tão assim, constrangida por tudo que estava passando comigo, que eu não falava para as pessoas, eu tinha vergonha de falar aquilo que eu estava passando. E foi muito triste, porque parecia que eu era a única pessoa que estava passando por aquela tristeza, parecia que toda a tristeza do mundo tinha entrado em mim, e parecia que eu era a única infeliz, a infeliz da face da terra. Eu me fiz de vítima, eu quis culpá-lo. Meu filho está vindo ali. Eu quis culpá-lo, eu quis botar 100% da culpa nele. Depois eu comecei a colocar 50% da culpa em mim e nele também. Inclusive até em alguns vídeos eu falo, né, que quando uma separação acontece, a culpa é dos dois. Mas hoje eu entendo que a culpa foi minha, porque eu não, na época que eu me casei, eu já estava a labangu, né, como a gente usa esse termo aqui no Rio, quando a gente fala assim que uma coisa está bem bagunçada, né? Mas eu não chamei a Deus para poder participar do meu relacionamento. Quando eu casei sem perguntar a Deus se ele era a pessoa certa. Eu já casei, eu não era virgem. Então era uma série de coisas antes de chegar no casamento que eu tinha feito que tinha desagradado a Deus. Eu já falei para vocês que eu tive N namorados, eu aprontava, eu namorava mesmo, eu traía mesmo, e depois fui traída também. Foi uma miscelânea terrível, a minha vida foi uma miscelânea terrível antes de eu chegar no casamento. Chegou no casamento dessa forma, toda dolorida de coisas de infância, toda maltratada, relacionada a sentimentos, né? Em relação a sentimentos que eu falo. Só que na época eu não sabia, eu não entendia nada. Autoritária, mandona, como eu já tinha sido traída num relacionamento anterior, eu ficava com medo dele me trair inconscientemente, porque não existia essa possibilidade na época. Então eu era muito mandona, muito autoritária, então eu tinha que ditar tudo. Então assim, a minha vida na realidade era uma mentira, porque eu entrei nesse casamento, eu entrei nesse casamento toda ferida, né, da minha infância. Já falei para vocês que possivelmente a minha mãe tentou me tirar por coisas que ela me falou. Hoje minha mãe, ela já é falecida, ela foi contando algumas coisas, eu fui ligando um ponto a outro. Ela não falou diretamente, mas possivelmente houve essa tentativa de aborto. Meu pai, ele foi assassinado, eu tinha 4 anos de idade. Então quando eu chego para você e falo sobre a restauração pessoal, que ela é primordial na sua vida através de Cristo primeiramente, depois você tem que fazer a sua parte, é porque é isso mesmo, é fato. Você não pode sair para um relacionamento ou viver com você mesmo estando dessa forma, ferida, toda cheia de traumas, toda cheia de bloqueios. Então, deixa eu falar para vocês agora um versículo bíblico que eu trouxe para vocês, porque eu começo a falar esse assunto, ele
me envolve tanto, porque é muito bom quando a gente descobre a felicidade em Cristo, quando a gente consegue sorrir novamente, quando a gente consegue ver a alegria, o sol. Eu estou gravando para vocês aqui, tem uma janela aqui onde eu moro, um janelão de vidro, que inclusive eu nem preciso da luz artificial, é a luz natural aqui, um sol lindo. Só se eu pudesse mostrar para vocês, é porque se eu mostrar vai desfocar aqui e vai ficar meio complicado. Mas quando eu estava no estágio depressivo, eu não conseguia ver luz em nada, eu não conseguia ver alegria em nada. Eu atendo pessoas, então essas pessoas elas falam que elas estão vendo mais ou menos o dia, parece que fica tudo preto. Eu vi cinza, eu não vi alegria em nada. Aonde eu ia parecia que eu estava no velório. Aonde eu ia as pessoas conversavam comigo e eu malmente eu ria. Então hoje eu consigo ver o brilho do sol, eu consigo sorrir, eu consigo gargalhar. Eu consigo achar graça nas coisas mais simples da vida. Então, assim, gente, isso é maravilhoso quando a gente não coloca isso, não terceiriza isso nas mãos de ninguém, na volta do cônjuge, na volta do esposo, da esposa, na volta dos filhos que se foram, na volta das pessoas que viraram as costas pra gente. É muito bom quando a gente não terceiriza a nossa felicidade nas mãos de ninguém, e a nossa felicidade, ela tá pautada e firmada na rocha que é Jesus Cristo. Então é isso que eu trago para você. Então deixa eu falar para você uma coisa, como a gente está falando sobre as mulheres que querem restaurar os seus casamentos, porque eu já falei atrás sobre ficar sozinha, casada, segundo casamento. Não sei se eu já completei já a série, mas se eu não completei eu vou completar, pode ficar tranquilo. Eu quero falar para vocês uma passagem que eu estou lendo o livro de Jeremias. O livro de Jeremias, né, você conhece que é um livro que Jeremias sofre pelas coisas que o povo de Israel vai passar, né, o povo de Judá. Então, uma das passagens que me chamaram muita atenção e eu trouxe aqui agora, finalmente eu vou falar para você, é uma passagem que está aqui no capítulo 9. Deixa eu ver aqui, peraí, isso aqui é minha Bíblia, ó, não desgrudo dela, minha companheira. 9, versículo 17, que fala o seguinte, olha... o Senhor Todo-Poderoso diz, atenção, advertindo do que iria acontecer, e o choro, o ranger de dentes seria tão grande que ele está advertindo Jeremias, ele novo, tadinho, chorava por tudo, ele ficava apavorado com tudo que ia acontecer. Então fala assim, olha, atenção, chame as mulheres que são pagas para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. E aqui no finalzinho, tá? No finalzinho não, no 18... Perdão, no 19 está escrito assim, olha, ouçam o povo de Sião chorando e dizendo, estamos perdidos, estamos muito envergonhados, as nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Aqui fala sobre Deus falando para Jeremias, né, para contratar, né, as mulheres para chorarem, né, mulheres que faziam disso um ofício. Inclusive até isso tem, né, tem um filme que eu assisti um tempo atrás, nos Estados Unidos isso é muito comum, né, chamarem mulheres para poder chorar, porque às vezes a pessoa não tinha família, é uma série de questões, né. Então aqui simbolicamente está falando que o sofrimento daquela transição de pecados, né, de transição de desobediência para punição, para castigo, seria tão grande que as pessoas não iam dar conta de tanto choro, as pessoas iriam chorar tanto que iriam ter que contratar pessoas para chorarem junto com elas. E trazendo isso para a minha vida, trazendo isso para aquilo que eu passei, porque eu sempre gosto de trazer uma passagem da Bíblia com aquilo que eu passei, porque tudo que eu faço hoje tem base bíblica. Tudo que eu faço hoje eu faço em cima de uma palavra. Então eu sempre gosto de trazer para você aquilo que eu vivi e que não tem como não tirar da Bíblia, né? Quando aconteceu isso comigo, né, eu trouxe aqui para vocês, eu lembro que a minha irmã, ela foi a pessoa que chorou junto comigo, né, a pessoa que todos os dias eu ligava para ela, todas as horas eu ficava horas, e tive outras pessoas também, tá? No primeiro momento eu tive outras pessoas, mas a minha irmã foi aquela que ficou comigo o tempo todo. Às vezes ela estava trabalhando, ela também é terapeuta, ela também tem um trabalho dela lá, ela trabalha por conta própria, né? Então às vezes não importa qual era a hora do dia, acontecia alguma coisa, eu ia lá e chorava, ligava para ela, e ela não, às vezes quando ela não estava atendendo, ela ficava ali comigo, meia hora, uma hora, eu só chorando, lamentando e falando o que estava passando comigo, e muitas vezes ela chorou junto comigo, nós paramos naquele momento e nós oramos juntas, e assim,
Deus foi maravilhoso porque eu tive essa pessoa para poder me auxiliar, para poder chorar, assim como diz aqui o livro de Isaías, de Jeremias, só que não foi nesse caso, né? Eu tô falando, fazendo uma comparação com vocês de ter uma pessoa para chorar, porque eu não tinha mais lágrimas para colocar para fora, porque de fato, eu só fui saber do que estava acontecendo praticamente os 2 meses depois. Eu sabia que algo errado estava acontecendo, porque na verdade ele não saiu e não falou assim, olha, estou indo para morar com tal pessoa. Até mesmo porque eu era a gente estava discutindo tanto nessa época que de repente na época, se ele falasse para mim, eu poderia até agredir ele, tampar um pau na cabeça dele e ele nem ir para lá, né? Mas ele ia se curar e ia depois, né? Porque quando eles estão cegos não adianta. Não adianta você falar nada, não adianta você gritar, você querer remediar, falar que mudou, não adianta. A cegueira é total. Só Deus é que pode tirar essa cegueira da vida desses homens e dessas mulheres que saem de casa. Não adianta você querer falar que mudou, você querer postar coisas na internet dizendo que está melhor, você falar, não adianta. A cegueira é total. Isso aqui também fica tampado, tá? Então, quando eu trago para vocês essa questão da restauração, quando eu trago para vocês que realmente vocês precisam melhorar como pessoas, vocês precisam seguir outro caminho na questão da restauração, da mudança de rota, de olhar para você, virar o holofote para você e ver que você que precisa ser ajudada naquele momento, porque é como se fosse igual o avião quando vai começar a entrar, né, ter aquelas turbulências, né, os avisos lá. Eu nunca andei de avião ainda, mas, né, geralmente quando a gente vê em filmes, né, e a gente sabe que isso existe, as pessoas falam que se tiver 2 pessoas, se cair a máscara, ele bota em você para depois você socorrer outra pessoa, porque não adianta você querer socorrer outra pessoa se você não se socorrer primeiro. Não adianta você querer restaurar a vida da pessoa. Inclusive, eu quero até fazer um alerta para vocês, a minha vida inteira eu tentei consertar algumas coisas que eu achava errado na vida do meu marido, não consegui. O que aconteceu? Ele achou uma outra pessoa que aceitasse ele do jeito que ele é, porque em poucos meses, em alguns anos, não tem como a pessoa conhecer por completo, né? Então, tolice da nossa cabeça querer convencer alguém a mudar. A mudança, ela começa de dentro para fora, e eu obrigava ele a mudar algumas atitudes nas quais eu já falei para vocês que a culpa foi minha e dele, e ele também fez coisas que causaram a destruição do nosso casamento, né, vamos dizer assim. Então eu trouxe para vocês essa questão das amigas que choram juntas, para você procurar pessoas que verdadeiramente amam ao Senhor, pessoas que verdadeiramente estão alinhadas com aquilo que Deus colocou no seu coração, que no caso é a restauração do casamento. Porque eu tive pessoas que por mais que naquele primeiro momento elas não concordavam comigo, porque a maioria das pessoas falavam a seguinte frase para mim, as seguintes frases: você é nova, você é bonita, você é inteligente, você pode arrumar um outro casamento, deixa esse vagabundo, deixa esse safado, e será que foi Deus mesmo que falou com você? Será que isso é coisa de Deus? Será? Uma série de coisas. E eu cheguei a um momento da minha vida que eu estava mais preocupada com as coisas externas do que com a minha própria vida. E quando eu percebi que eu precisava cuidar da minha vida, porque ninguém estava cuidando, porque todo mundo tinha os seus afazeres, todo mundo tinha que resolver as suas vidas, e eu não podia culpar essas pessoas porque não tinham tempo para mim, porque na verdade no primeiro momento eu queria exclusividade, eu queria atenção, eu queria que as pessoas parassem a vida delas para poder cuidar da minha vida, porque tipo assim, como assim? Ninguém tá me ajudando, ninguém tá cuidando de mim, salvo a minha irmã que ficou comigo o tempo todo, né, que a gente tem esse negócio uma com a outra desde sempre. As outras pessoas tiveram que cuidar das suas vidas, e no primeiro momento eu achei um egoísmo, eu achei que as pessoas tinham a obrigação de me acolher, de me amparar, de me ajudar em todas as áreas da minha vida. Como assim? Eu que fiz o erro junto com ele, eu que fiz o erro comigo mesma antes de casar, e agora eu quero que as pessoas sejam responsabilizadas pelas minhas ações? Inclusive, até quero deixar para você aqui um livro muito bom para você que gosta de ler, vou até deixar o link dele aqui embaixo. É um livro do Paulo Vieira que fala sobre o poder da autorresponsabilidade. Eu li esse livro, gostei muito. Ele tem alguns
algumas partezinhas que é meio chatinha, não é chata, né? É porque você tem que fazer alguns exercícios. Então é bom você dar uma pausa e fazer. Mas se você não quiser fazer, pula esses exercícios e dá prosseguimento à leitura. Então é um livro que fala sobre o poder da autorresponsabilidade. Quando eu entendi que eu precisava mudar as minhas atitudes para ser uma pessoa melhor para mim mesma e me afastando de situações, de pessoas, de ambiente, de tudo aquilo que estava me causando dor, não somente a parte espiritual, mas principalmente a minha parte emocional. Quando eu entendi que eu tinha que fazer aquilo, mas quando eu falo isso, não é só me afastando das pessoas, não, me afastando das minhas atitudes também, de falar mal dos outros, de resmungar, de sentir ódio, de sentir raiva das pessoas, porque a palavra de Deus não se põe o sol sobre a sua ira, né? Às vezes a gente acha que é de um dia para a noite, mas às vezes eu tinha acumulado um ódio terrível dentro do meu casamento há muitos e muitos anos atrás, que a gente estava com 28 anos de casado, porque eu achava que ele tinha que ter um comportamento que ele não tinha. E assim, eu fui minando o casamento, conscientemente, eu fui minando e achava que nunca ia chegar ao fim, né? Mas tem uma hora que a pessoa também, ela enjoa, tem uma hora que a pessoa cansa. Não foi só isso que acabou com o meu casamento, tá? Sempre eu gosto de falar que nós dois tivemos culpa. Mas aqui eu prefiro falar da minha parte. Mas enfim, dando prosseguimento, que o vídeo já está indo para os 30 minutos, eu falei para você sobre o choro, agora eu quero falar rapidinho para você sobre a rede de apoio. Então, você que está passando por esse processo de restauração de casamento, se você tem a intenção de restaurar o seu casamento, se você entendeu, se foi isso que Deus falou para você, se foi isso que você perguntou a Deus, você confirmou, você já fez seu jejum, botou seu joelho no chão, já perguntou tudo. Senhor, é isso? É isso? Busca uma rede de apoio. Busque pessoas que vão te ajudar, porque sozinha você não vai conseguir. Deus, ele vai tirar essa dor dentro de você, mas você tem que fazer a sua parte. Eu sempre falo que eu fiz 1%. Deus fez 100%, porque na verdade eu não queria nem sair daquele buraco. Eu não queria nada, eu queria morrer, eu queria que Deus me tirasse, fulminasse a minha vida. E eu ficava até invejando pessoas que tinham morrido, porque eu queria morrer, eu não queria mais viver. E hoje eu fico vendo, falei, Jesus, ainda bem que o Senhor não me ouviu, porque tantos frutos que eu dei, tantas pessoas que eu atendi, tantas pessoas que eu curei, tantas palestras que eu dei, pessoas vieram até mim depois das palestras, que eu tive coragem, porque na verdade no início eu tive um pouco de vergonha de falar do que tinha acontecido, porque quando a gente é abandonada, a gente se sente muito humilhada, a gente não quer falar para ninguém, a gente tenta esconder. Só de estar expondo para vocês aqui, né, em algum momento da vida, né, o dito, né, cujo, né, a pessoa pode ver o vídeo e falar assim, mas ela está lutando pela restauração do casamento, ela não falou nada, e Deus me livre voltar para essa mulher, aquela coisa toda, uma série de coisas, mas só que quando Deus manda a gente faz, quando Deus manda a gente faz. Então, não quero nem saber o que vai acontecer, não quero nem saber quem vai falar, deixar de falar. Eu boto meu joelho no chão aqui, olha, oro, Senhor, abre a minha boca, o que eu tenho que falar, o que eu não posso falar, o Senhor deixa claro isso dentro de mim, e essa ordem que Deus me deu, eu vou falar sim do que Deus fez, porque eu não posso ficar calada, eu não posso deixar de falar aquilo que Deus fez na minha vida. E eu quero que em nome de Jesus, eu peço, né, em nome de Jesus, que Ele faça na sua vida também, porque não existe nada melhor na vida da gente quando a gente realmente tem a certeza de que Deus está na nossa vida, de que somente Ele pode nos curar, somente Ele pode tirar, arrancar do nosso coração, da nossa alma, essa dor terrível que mata a gente dia após dia. Então, é isso que eu tenho para falar para você hoje. Se ficou alguma coisa para lá, a gente fala em outro momento. Se Deus colocou no seu coração para você lutar pelo seu casamento, lute, não tenha vergonha, ouça somente a voz de Deus, aquilo que o Espírito Santo está falando na sua vida, porque você não tem que dar obediência para ninguém a não ser para Deus, porque Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é o Deus do impossível. E se Ele transformou a vida de Paulo, se transformou a vida de Jonas e outras mulheres também, Maria Madalena, o que Ele não pode fazer na minha vida, na sua vida e na vida da pessoa que saiu? A gente está querendo limitar Deus, a gente está querendo botar Deus dentro de uma caixinha e tipo assim, a mim Deus mudou e a ele Deus não pode mudar. Então hoje esse vídeo fala sobre restauração de casamento. Se Deus colocou isso no seu coração, não desista. Amém? Vê as inscrições que eu coloco aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!